A Bíblia diz: corrija, repreenda se for preciso, exorta, redargua, ensina, aleluia. Agora, depois que nós fazer isso, se a pessoa não obedece, aí Paulo diz: o que Paulo não vai fazer? Tenha como ímpio, porque aí a pessoa está decidida a ser desobediente. Você sabe por que aquele menino que está passando aquela maior vergonha na internet? Você sabe por quê? Porque ele entrou por esse caminho de não querer obedecer dele. O próprio pai abriu mão dele, né? O pai dele é pastor, o pai dele abriu mão, deixou ele passar vergonha e está aí. Estão julgando o pai dele, né? Aleluia. Mas a maior vergonha que ele está passando é ele, porque ele passou a não obedecer mais a situação dele. O próprio pai que era pastor, ele não obedecia, entendeu? Porque ele se dizia o pregador, então ele não obedecia mais ninguém, entendeu? A ponto dele dizer que era o único profeta que tinha na terra, mas Deus aí o fracasso, né? Aleluia. Agora nem pegar a porta, entendeu? Aleluia. Porque assim, o falso profeta é barrado, porque não tem Deus. Quem tem Deus não é barrado de ninguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a pessoa tem que vigiar, tem que tomar cuidado. Aleluia. Porque se você faz tudo na obediência à palavra de Deus e alguém querer te barrar, Deus intervém por você. Deus entra em ação. Aleluia. Mas se você faz errado, Deus permite você ser envergonhado, ser humilhado, que é para você aprender a andar no caminho certo. Aleluia. Então vamos tomar cuidado com isso, para Deus nos abençoar e nos dar vitória. Abra as nossas Bíblias aí. Aleluia. Em Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Êxodo capítulo 3. Aleluia. Vamos aprender um pouquinho sobre o deserto, né? O povo acha que o deserto é destruição, mas na verdade o deserto é totalmente o oposto do que muitos pensam, né? Aleluia. Os irmãos lembram que eu prometi uma vez aqui trazer uma mensagem sobre o deserto, né? Aleluia. Deserto não é cemitério de profeta, mas é escola. Aleluia. Deserto não é cemitério de crente, mas é escola de aprendizado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus manda um crente para o deserto, aleluia, como a irmã jogou aqui, se pelos vales, peregrino eu andar, né? Ninguém quer ir para o vale, né? E lá ainda diz que, aleluia, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, né? Porque quando Deus te põe no deserto, é porque Ele está com você lá, né? Deus mandou o povo para o deserto, mas você pode ver que de dia ele estava numa coluna de nuvem, guardando. À noite ele virava um fogo para clarear todo o arraial. Aleluia. Então ele não abandonou o povo mesmo no deserto. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Êxodo capítulo 3, irmãos. Esqueci de falar o capítulo, né? Êxodo 3. Aleluia. Nós vamos ver aí. Aleluia. Homens que foram, aleluia, chamados por Deus e ensinados por Deus no deserto. Aleluia. Foram preparados por Deus no deserto. Não foi nos palácios, foi no deserto. Aleluia. Olha aqui. Aleluia. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou
Porque o lugar que você está é terra santa. Por que é terra santa? Porque Deus estava ali. A presença de Deus estava ali. Aleluia! E aí a palavra diz que nós temos que guardar o nosso pé quando entrarmos na casa de Deus. Por quê? Porque na casa de Deus está a presença de Deus. E na casa do Senhor nós temos que ter reverência e temos que estar, aleluia, liberto, limpo, purificado para ouvir a voz dele. Aleluia! Ele estava com a sandália, né? E Deus mandou ele tirar a sandália, porque o lugar que ele estava pisando era a terra santa. E a palavra diz que, aleluia, era o deserto. E ali era o Monte Horebe. Sabe o Monte Horebe? Elias, aleluia, visitou esse Monte Horebe também. Nós vamos chegar lá. Aleluia! O Monte Horebe, Horebe significa casa de Deus, lugar da presença de Deus, lugar onde Deus está presente, lugar onde você vai se encontrar com Deus, lugar onde Deus está esperando, aleluia, um servo que quer se encontrar com Ele, é a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ali se encontrou com Moisés no deserto. E se você seguir lendo aqui, Deus instruiu Moisés, falou para Moisés qual era o propósito pelo qual ele se aproximou de Moisés, pelo qual ele estava aparecendo para Moisés. Deus falou para Moisés o objetivo, aleluia, pelo qual ele estava ali, aleluia, para falar com Moisés. E ele disse: porque eu quero que você volte para o Egito, eu quero que você tire o meu povo de lá, aleluia. Aí Moisés disse: mas não quero para Deus, disse: sem problema, porque já morreu, pode ir tranquilo, porque já morreu, quem queria te matar lá já está morto, vai em paz. Moisés: Senhor, mas eu sou fraco, sou pesado de língua, não sei falar direito. Ele disse: mas quem fez a boca do homem foi eu, aleluia, vai embora, eu quero que você vá lá tirar o meu povo. Vamos falar o seguinte: você vai ser o meu representante, faça de conta que você é eu lá no Egito, e Arão vai ser o seu profeta, ou seja, o seu porta-voz. Eu vou falar com você, Moisés, e você fala com Arão, e Arão transmite para o povo, mas não venha com desculpa, vai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Tudo isso no deserto. É no deserto que você aprende com Deus. É no deserto que você descobre qual é a vontade de Deus para você. É no deserto que você descobre o que você tem que fazer para Deus. É no deserto que você busca conselhos de Deus. É no deserto que você tem a sede. Aleluia! E quando você tem essa sede, Deus sacia ela. Aleluia! É no deserto. Louvado seja o nosso Deus. Então nós vemos Moisés se encontrando com Deus no deserto. Não foi no palácio. Viveu o tempo todo no palácio, nunca ouviu a voz de Deus, né? Nem sabia quem era Deus, porque foi criado no palácio. Aleluia! Mas quando ele foi para o deserto, Deus apareceu para ele. Lá no deserto Deus falou com ele, ele ouviu a voz pessoalmente de Deus. Aleluia! No Egito ele nunca ouviu voz de nada, de nenhum Deus do Egito. Mas quando ele foi para o deserto, ele ouviu a voz do Deus de Israel, a voz do Deus da mãe dele, do pai dele, a voz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É no deserto que você aprende com Deus. E quem aprende no deserto, irmão, não morre, vai até o fim. Aleluia! Nós vemos que Moisés, aleluia, depois que ouviu Deus no deserto, Moisés nunca mais vacilou, né? Se tornou o homem mais manso da terra, né? Aleluia! Depois de Jesus Cristo, né? Porque Jesus nem gosta de pegar comparação humana para comparar com Jesus, né? Aleluia! A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Aleluia! E tudo isso depois que se encontrou
encontrou Deus, né? Então, aleluia, aproveita o seu deserto que você está vivendo, eu não sei qual é, mas essa luta, essa prova que você está passando, né? Aleluia, aproveita e busca a Deus. Pergunta para Deus qual é o objetivo desse processo que você está passando. Pergunta. Em vez de você perguntar para Deus por que você não está rico, pergunta para Deus o que Ele quer de você nesse deserto. Qual é o objetivo desse processo? Pergunta para o Senhor. Aleluia. E Deus vai te falar. Pode deixar que Deus não vai te deixar sem resposta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos também Davi, um homem que andou com Deus no deserto, que aprendeu e se tornou um homem poderoso, se tornou um homem vitorioso, que hoje é exemplo para nós. É ou não é? Aleluia! Hoje para nós é exemplo. Davi, aleluia! 1 Samuel 26, verso 3. Leia aí para mim. Aleluia! Saúl tentando matar Davi. E sabe para onde ele levou Davi? Escondeu Davi lá no deserto, né? E Davi, aleluia, formou um exército lá no deserto. Aleluia, 400 homens se juntaram a Davi no deserto. Aleluia, e a Bíblia diz que foram os homens mais valentes de Davi. Aleluia, 1 Samuel 26, verso 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Leia aí. E acalmou-se Saúl no outeiro de Aquila, que está à entrada de Jesmon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saúl vinha após ele ao deserto. Está vendo? Aleluia. É no deserto que você descobre que o inimigo está vindo. É no deserto que você, aleluia, descobre, aleluia, as artimanhas do inimigo. É no deserto que Deus vai mostrar para você que o inimigo está se aproximando, aleluia, para você buscar o Senhor, aleluia, para você se tornar
por Saul, mas andando com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Elias, aleluia, também teve um encontro com Deus no deserto. Aleluia! 1 Reis 19:4. Quem achar aí pode ler. Aleluia! Elias, aleluia, depois que venceu a batalha contra outros 150 profetas do diabo, aleluia, aí recebeu uma ameaça, né, de morte. E Elias agora ele foge, aleluia, e ele vai em direção ao Monte Horebe. Para chegar no Monte Horebe ele tinha que atravessar o deserto. Aleluia! Olha o que aconteceu. Pode ler. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zinco, e pediu ao seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aleluia! Ele aí seguiu o caminho em direção ao Horebe. Aleluia! Continua lendo, que vai ver o que aconteceu. Ele aí orou pedindo a morte, né? Falando: ai, chega, né? Aleluia! Chega, Senhor, eu não sou melhor do que os outros que já morreram, me leva também. Olha o que aconteceu, né? No deserto Deus não quer te matar, Ele quer te dar vida. Aleluia! Pode continuar lendo. E deitou-se e dormiu debaixo de um zinco. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Está vendo? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Se você continuar lendo, o verso 8 diz que Elias se levantou pela segunda vez, ele comeu, bebeu de novo e agora ele seguiu a caminhada. Aleluia! E diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aleluia! Sem parar para comer, porque aquela comida que ele comeu sustentou ele até que ele chegou em Horebe, casa de Deus. Aleluia! Se alimente da palavra de Deus aqui, que você conseguirá chegar no céu, na casa de Deus. Aleluia! Chamada tabernáculo de Deus com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. É só com o alimento celestial que nós vamos conseguir chegar na casa de Deus, no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então Elias atravessou o deserto. E se você continuar lendo mais para frente, logo a seguir, quando ele chegou em Horebe, aleluia, Elias ficou dentro de uma caverna, né? E naquela caverna ele ouviu Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Aleluia! E Deus orientou ele.
a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, aleluia, e subiu com Deus para o céu, aleluia. Outro profeta também, João Batista, né? João Batista, Mateus 3, verso 1, diz que João Batista, aleluia, foi criado, cresceu no deserto, né? E aprendeu com Deus, aleluia, ficou no deserto desde criança, ouvindo Deus, aprendendo de Deus, aleluia, até que chegou a época dele se manifestar, dele se revelar a Jerusalém e começar a profetizar, aleluia. E quando ele começou a profetizar, a mensagem foi poderosa, porque ele aprendeu com Deus, ouviu de Deus, aleluia, e desceu para profetizar e pregar convicto de quem ele tinha aprendido. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é ensinado no deserto por Deus, aleluia, esse nome não barra, não é parado, aleluia. João Batista, aleluia, pregou todo o tempo, aleluia, uma mensagem poderosa, né? Aleluia. E quando chegou o tempo do fim do ministério dele, Deus permitiu que ele morresse, aleluia. Mas ele aprendeu no deserto, por isso ele não teve medo da morte, né? E nem negou a Deus, porque quem aprende no deserto, quem aprende com Deus no deserto, aleluia, não é covarde, se torna corajoso, valente, verdadeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 3, verso 1, aleluia, fala dessa história de João Batista. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Depois nós vamos ver o apóstolo Paulo. Esse aqui eu quero que os irmãos leiam, né? Porque tem gente que acha que Paulo aceitou Jesus numa semana, na outra ele já estava pregando. Não, vamos aprender aí, aleluia, vamos aprender. Gálatas capítulo 1, verso 17, leia aí, aleluia. Paulo ficou 14 anos no deserto da Arábia, né? Aleluia. Lá no deserto da Arábia, aprendendo, aleluia. E alguns estudiosos dizem que quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, foi nessa época aqui que ele estava no deserto, né? Aleluia. Que ele foi arrebatado até o terceiro céu, como ele fala em 2 Coríntios 4. Ele diz que ele foi levado até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas inefáveis, coisas maravilhosas. Ele viu coisas que não dá nem para explicar em palavras humanas, disse ele. Aleluia. Foi nessa época aqui, aleluia, que Paulo teve um encontro, aleluia, profundo com Deus, aleluia. Gálatas 1, verso 17, leia. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Está vendo? Aleluia. Quando ele se converteu, aleluia, ele foi para a Arábia, o deserto, e ficou lá, né? Ficou 14 anos, aleluia, e aprendeu lá com Deus. Foi arrebatado até o terceiro céu, aprendeu coisas extraordinárias, as quais ele escreveu nas cartas dele, aleluia. Toda a estrutura da igreja
Paulo, instruiu Paulo, revestiu Paulo de poder, deu os 9 dons do Espírito Santo para Paulo. Aleluia! Paulo, quando veio para pregar, foi com poder, pregava, os demônios caíam por terra, os enfermos eram curados, caixa sacudia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque passou pelo deserto com Deus. Aleluia! O evangelho de hoje não é muito pregado, né? O evangelho
que, aleluia, Adão perdeu lá no jardim do Éden, porque foi fraco, porque não obedeceu a Deus. Aleluia! E Jesus veio mostrar que quem obedece a Deus vence o deserto, vence o diabo e glorifica a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus passou pelo deserto 40 dias e 40 noites. E o que ele venceu no deserto? Venceu Satanás, o inimigo de Deus. Jesus venceu. Não foi no palácio, não foi na Galileia. Jesus venceu, aleluia, não foi em casa. Jesus venceu, não foi em qualquer outro lugar. Jesus venceu no deserto. Ele, o Pai e o diabo. Já pensou? Aleluia. Aí o diabo ofereceu 3 coisas que, irmão, dificilmente os homens aguentam isso, suportam. Primeiro, poder. Qual é a maior guerra do mundo? Por que existe tanta guerra entre governo e países? E por que muitos homens, muitas mulheres até abandonam a fé em Deus? É por causa do poder, sede de dinheiro, sede de ter coisa na terra, abandona, vai largando aos poucos, daqui a pouco está morto na fé, só pensa em trabalhar, só pensa em ganhar dinheiro, e quando pensa que não tem mais fé para nada, porque o diabo matou ele, matou ele na fé. Inverteu a mente dele, aleluia. Mas Jesus não se importou com o poder. Aí ofereceu comida. Jesus disse também para mim: não faz questão, porque eu já sou alimentado com a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ofereceu uma glória. Disse: olha, aleluia, pula daqui para baixo, que aí todo mundo vai ficar sabendo que você é o filho de Deus quando você sair voando, porque os olhos vai te pegar e você vai flutuar, Aí Jesus poderia muito bem se aproveitar para se aparecer igual muitos fazem por aí, Mas não, Jesus se recusou a obedecer o diabo. E sabe o que aconteceu? Aleluia, Jesus recusou a transformar a pedra em pão para comer, Quando Jesus venceu o diabo e disse: vai, Satanás, ele foi embora. Sabe o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Deus mandou a providência. A Bíblia diz que quando o diabo foi embora, quem apareceu? Os anjos, trazendo alimento para Jesus. Aí Jesus comeu, se alimentou, e agora Jesus volta e entra pela Galileia dentro, pregando o Evangelho, curando enfermo, ressuscitando morto, levantando paralítico, dando vista aos cegos, fazendo o mundo falar, surdo ouvir, aleluia, curando, meus irmãos, fluxo de sangue, aleluia, multiplicando pães, fazendo tempestade se acalmar. Jesus prosseguiu até o fim, venceu a última batalha no Calvário, porque venceu no deserto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então guarda isso, meus irmãos. Deserto não é cemitério de cristão, é escola de profeta, é escola de quem serve a Deus. Aleluia. O deserto é um lugar onde Deus leva o seu servo para ensinar, para instruir. A faculdade de Deus é no deserto, Aleluia. Quem aprende com Deus no deserto, aleluia, ele se torna poderoso e forte, e ele vence. Aleluia, porque o deserto fortalece quem se submete à vontade de Deus. Amém? Deus abençoe. Então não desista de ser fiel ao Senhor. Aleluia, por causa desse deserto que você está passando, por causa dessa prova, dessa luta. Não, o teu Deus é maior que ela. O teu Deus é poderoso, aleluia, para te tirar dela, para te fazer vencer, para te dar vitória. Ele é poderoso, mas seja fiel, aleluia. Enquanto não sair da prova, continue fiel a Deus, aleluia, porque a bonança vai vir, a providência vai chegar, a solução Deus vai mandar, aleluia. Deus vai agir na hora certa. Quando chegar a hora que você sair do deserto, Deus vai te mostrar a terra
abençoe. Fique em pé e vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Não desista do teu Deus. Aleluia, porque Ele não desiste de você. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, maravilhoso Criador